Olha essa palavrinha aqui, gente. Aviso muito importante, né, Ícaro? O que nós continhamos na lei anterior? Eu podia passar, quem mexe com isso aqui, ou vocês da iniciativa privada, vamos colocar o supermercado ou lá a internet. A internet é serviço, tá? Eu poderia fazer o contrato até 48 meses, não é isso? É o que a lei permite para serviço de informática, sei lá, né? Naquela época lá. Mas eu poderia passar de um orçamento financeiro para o outro. Porque o artigo 57 da Lei 8.666 falava o que lá? Serviços contínuos, serviços internos. Agora, o supermercado, se não for registro de preço, tá? Se não for registro de preço, você poderia passar do exercício financeiro para o outro? Não. Porque a lei falava em fornecimento. Você lembra que nós tínhamos um problema sério com combustível? Porque a gente licita e quer fazer pregão normal. Quando chega 31 de dezembro, a lei veio resolver esse problema para a gente. Na nova lei 866, em regra, a duração do contrato estava atrelada à vigente do crédito orçamentário. Na nova lei de licitação, não. Há mais essa limitação. Artigo 105 da lei nova. A duração dos contratos regidos por essa lei será prevista em edital. Então, primeiro, eu tenho que estabelecer no meu edital se eu tenho intenção que esse contrato prevaleça e continue no futuro. Se eu não prever, a lei já me matou ali. Então, vamos lá. A duração dos contratos dessa lei será prevista em edital. Não fala poderão, não. Deverão ser observados no momento da contratação. A cada exercício financeiro, vamos voltar lá. Eu tenho que observar, obrigação, no momento da contratação, a cada exercício financeiro, a disponibilidade de crédito orçamentário. Reserva legal. Eu falei isso? Eu tenho que ter no meu orçamento uma expectativa que eu vou ter na continuidade desse contrato e vou ter dotação orçamentária. Tinha muita confusão isso, o Narsal falava isso muito interessante. Qual o maluco que tem uma previsão e não vai pôr no orçamento? Então, já está previsto. Mas a lei não falava nada. Então, quando a gente fazia um contrato com duração maior na 866, que a lei não falava, e eu já até fiz uma vez um contrato de 4 anos, dava essa expectativa, o cara falava assim, mas peraí, não tem expectativa orçamentária? Pois não, ele falava, o Narsal falava, mas peraí, tem expectativa sim. Vai ter orçamento, entendeu? Se não tiver, é um especial, né? Então vamos lá. Deverão ser observados no momento da contratação, a cada exercício financeiro, a disposição de crédito orçamentário, bem como a previsão do plano plurianual, quando ultrapassar um exercício financeiro. Olha, falando do meu plano plurianual. Pode falar. Quando a gente fala muito dessa questão da necessidade de planejamento e tal, você tem um limite para as suplementações que você acaba fazendo pela falta de planejamento? Sim, é o que a lei orçamentária que a Câmara autoriza. Por exemplo, Caraguá, eu não sei. Eu trabalho no município que é 5% só. Se eu não tiver um orçamento muito bem agora, tem câmaras aí que autorizam o executivo a suplementar até 90, 70. Não, mas a Câmara mesmo suplementar ela vai seguir o que está na LOA. Na lei de orçamento do município, a mesma proporção que está lá. Se lá prevê o 30% orçamentário, você vai suplementar em cima do orçamento do município, e não lá da Câmara. Por isso que a Câmara ela fica com o orçamento um pouco meio furado. Porque ele pode levar o limite dele. Então, vamos supor, o Caraguá autorizou até 30%. É do orçamento único. E não dos 30% da Câmara. Entendeu? então tem que pôr. Tá de boa. Tem que observar os decretos, tá? Tem que fazer os decretos de suplementação. E eu falo sempre isso, negócio de Câmara. E eles brigam comigo. Eu não concordo da Câmara fazer o decreto. A Câmara tem que solicitar o decreto de suplementação ao executivo. Mas tem Câmara que faz a resolução lá, suplementa e não manda. Deu para entender assim? Deu, Luan? Deu? A administração poderá celebrar contrato com prazo de, olha lá, direto, até 5 anos na hipótese de serviço e fornecimento. Olha bem, nas hipóteses, né, Igor? Nós estamos discutindo hipótese de serviços e
Fornecimentos contínuos. O que é fornecimento contínuo? Aquilo que eu percebo que se eu parar, eu vou comprometer alguém. Combustível contínuo? Né? Vamos colocar aqui no transporte escolar, por que o Tribunal de Contas veio definir que muita gente achava que o transporte escolar não era considerado contínuo porque ele interrompe em 31 de dezembro ou encerra o calendário escolar. O Tribunal de Contas falou que não. Ele encerra no calendário escolar, mas ele tem uma previsão de quê? De continuidade. Ele é necessário. Se ele não fizer, vai parar. Então, assim, nós temos que definir em regulamento o que a gente vai entender por fornecimentos contínuos. Por exemplo, eu tenho um suplemento, um exemplo lá, um suplemento para manter a policlínica funcionando com oxigênio lá, ou que, né, e eu preciso de continuar na aquisição desse oxigênio, ele é contínuo, se eu parar, mas tem determinadas situações que é uma continuidade oportunista. Então ali a gente vai ter que definir. Agora, quem vai definir isso? Regulamento interno ou a própria noção. Então, gente, posso fazer um contrato passando de um orçamento financeiro para o outro de aquisição na nova lei? Posso. Na nova lei. Posso. Posso. Na lei 866, posso fazer isso aí? Não. Na 10.520? Não. Eu posso sim, no que está no 57 da lei 866. Contrato de serviço contínuo, serviço de informática, aquisição, não. Então isso foi um ganho legal, tá? A autoridade competente do órgão, entidade contratante deverá, olha bem, atestar uma maior vantagem econômica vislumbrada em razão do contrato plurianual. Quando fala atestar, você lembra que a gente ficava aí quando vai fazer aditivo? Eu acho isso um absurdo, principalmente para a gente consultoria. Eu tenho que pesquisar o valor de mercado. Aí você vai no cara que é meu concorrente e pega orçamento com ele no meu serviço. Aí ele baixa o preço e a prestação ele não vem. Então assim, é muito injusto. Quem tem que prevalecer se o valor meu está de mercado é o poder público. Ele tem forma de buscar isso. Ou de valores praticados pela minha empresa anteriormente, os valores das minhas notas fiscais emitidas, os meus contratos que foram feitos anteriores. É muito injusto isso aí. Eu preciso de cotação. Aí acaba você ficando na mão da própria empresa. Porque ela que vai arrumar para você as duas cotações para você fazer o aditivo dela. Entendeu? Eu tô falando mentira não, tô falando a verdade. E isso não é real. Então assim, na lei agora, quem deverá? A autoridade competente do órgão ou entidade contratante. Ao cara do contrato aí, ó. Atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão do contrato plurianual. Ele vai ter que provar que a continuidade desse contrato ainda é bom para a administração e que o preço ainda é praticado de mercado. Então, né, fica mais fácil. Tá dando para entender, gente? Isso é uma mudança muito importante. Principalmente quem opera e vocês aí que fornecem, tá? A administração deverá atestar no início da contratação e de cada exercício a existência de crédito orçamentário vinculado à votação. Então vamos ter que fazer uma certidãozinha lá dentro, uma declaração, ou o que for. A gente não faz na preparatória do processo, informando que tem dotação orçamentária, a gente vai ter que fazer também. Quando eu for aditivar esse contrato pela sua continuidade, eu tenho que atestar a maior vantagem, também vou ter que atestar que eu tenho dotação orçamentária para cumprimento do mesmo em reserva legal. E a maioria das vezes a gente não faz isso em reserva legal. Vocês fornecedores aí, eu falo muito bem para vocês, tá? Fornecedor, quando a prefeitura te pedir para aumentar quantitativo ou estender prazo, pede a ele informação. Porque a maioria das vezes ele faz você fazer isso e depois não tem dotação orçamentária, não tem nada e você se fica mal. Se eu fosse fornecedor de prefeitura, estou falando aqui, pessoal, quando eu fechasse um contrato, eu quero a minha nota de empenho, eu quero a ordem de fornecimento, eu quero que me provoque isso, tá? Então, assim, vai ter que ter essa vinculação. A administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus
quando não dispuser de crédito orçamentário para sua continuidade, ou quando atender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. Então também tem a discricionalidade. Ah, isso aqui é uma causa abusiva. Peraí, o poder público tem superação ao privado. O interesse público prevalece. Então também a lei me dá essa oportunidade. Caso eu venha ver que eu estou chegando ao final de governo, eu estou com minhas suplementações todas estouradas, eu estou todo ferrado, vou chamar o cara para um distrato e vou distratar meu contrato com ele. Lógico, não é por defesa, contraditório, argumentação, não é assim também, né? O cara tem toda uma preparação e depois vai entrar com uma ação de perda de dança. A extinção mencionada no inciso 3º deste artigo, aí a lei fala assim, peraí, não pode também a livre-arbítrio, tá? Correrá apenas na próxima data do aniversário do contrato. E não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses. Então ela já falou, olha, peraí, você desativou o contrato comigo, agora quer cortar comigo o contrato? Peraí, tem uma regrinha ali, tem que observar essa regrinha, tá? Então não poderá ocorrer no prazo inferior a 2 meses, o contrato é referido à data. Eu só posso ocorrer o seguinte, né? No período da vigência daquele contrato são também os que eu crio uma expectativa do fornecedor ou do prestador de serviço e resolvo da hora para outra acabar com o contrato, e como é que eu faço? Eu tenho que ter uma prioridade de prazo, né? Então ela dá com uma mão e busca com a outra, né? Aplica-se o disposto nesse artigo. Olha bem, o que a lei fez lá? Então, Antônio lá, mano, você que mexe com a área de informática. Olha o que a lei falou para você na nova. Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e instalação de programas de informática. A prestação de serviço dele é a internet. Isso agora. Nós temos um problema sério, nós tivemos muito isso, vocês talvez já pegaram. Memory, L, essas plataformas de contabilidade. Porque a lei só previu o quê? Que eu poderia fazer 48 meses. Né? Perdurava são os casos, vai encerrar agora 30 de dezembro. Eu não posso mais aditivá-lo, vou ter que fazer um processo estatório. Acho que Carangola também dá desse jeito. Caiana nós fizemos, né? Caiana aqui, na minha estação. E né, fizemos e Caparaó também fizemos também uma nova licitação. Não é isso, pessoal de Caparaó? Com a lei agora, ele vai poder levar esse contrato para 5 anos. E mais para frente nós vamos ver mais uma surpresinha ali que ele vai poder estender ele também. Né? Então aqui, olha, ele criou um artigozinho que nos remeteu. Então aquele probleminha que a gente tinha no artigo 57 da Lei 866 foi resolvido. Então, fica atento que na nova lei os contratos poderão ultrapassar o orçamento vigente e poderá ceder independente se é serviço ou fornecimento. Serviço a gente já sabia. Fornecimento é uma questão nova, né? Os contratos de serviço de fornecimentos contínuos deverão ser prorrogados sucessivamente, respeitando a vigência máxima 10 anos. Tá? Os contratos de serviço de fornecimentos contínuos poderão, não deverão, poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão edital. Então não adianta nada eu fazer um edital, prever que esse contrato vai ficar só 5, ou 2 ou 3 e eu não venho prever nele que eu poderei estender até a decenal. A lei fala que eu tenho que prever isso no meu edital. Aí eu, espertamente, eu não colocava assim, esse contrato poderá ser dividido nos termos do artigo 65, artigo 57 da lei de caminho. Não é isso que a gente coloca nos contratos nossos? Eu vou colocar lá. Os contratos poderão ser aditivados nos termos do artigo 105, 106, 107 da lei 14.133. Observados, técnicos orçamentários. Eu vou dar meu pulinho lá. Eu falei com o cara que eu vou fazer 10 anos. Mas eu criei uma expectativa no meu contrato que eu posso chegar a ele. Então nós temos que pensar nessa forma, tá? De prever esses dispositivos, e isso eu estava falando com o Ícaro,
A gente quer dar um modo específico de contratação, um modo específico juntos, entendeu? Para mostrar a minuta, porque é muita informação, gente. Vocês desculpam, assim, a gente tá nessa fala contínua, é muita informação que está mudando e que a gente, gestor e vocês vão ter que acompanhar isso. Por isso nós temos esses 2 anos. Por isso que eu tomei a liberdade de tentar trazer para vocês o mais rápido possível e esperar a doutrina soltar e o governo federal regulamentar as situações dele também. Tá bom? Olha bem aqui, olha. Olha bem essa 109. A administração poderá estabelecer vigência de prazo indeterminado em contrato. Pera aí, Dida. A lei não fala que eu não posso ter contrato indeterminado? A 866 não fala que eu não posso ter contrato indeterminado? A nova lei veio suprir essa necessidade da gente, em que seja usuário de serviço público oferecido em regime de monopólio. O que adianta eu fazer uma dispensa, uma inegibilidade do correio todo ano? CEMIG. Todo ano monta um processo de inegibilidade, um processo de dispensa de CEMIG. Por quê? Monopólio. Eu posso fazer o que eu quiser que não vai vir outro, só eles. Então a lei deixou essa brecha, um prazo indeterminado, correio, CEMIG, Copasa. A Copasa ainda vai lá porque ela é uma concessão, pode perder, né? Pode mudar. Mas também é uma detentora de monopólio. Desde que comprovada cada exercício financeiro. O monopólio aqui, o que é? Né? A detenção. Desde que é comprovada a cada exercício financeiro, existência de créditos aumentados vinculados à contratação. Tivemos o mesmo posicionamento que eu tenho que observar. Você não vai colocar lá taxa de iluminação pública no seu orçamento? Você não vai colocar no seu orçamento o pagamento da conta de energia? Então, assim, essa parte da lei, ela vai ajudar bem a gente, porque a gente vai poder fazer um contrato, igual a CEMIG mandou para vocês agora recentemente, para acertar a situação nossa aí de iluminação, né? Todo mundo teve que assinar aquele contrato. E ela estabeleceu prazo de 60 meses. Porque a lei 866 fala um contrato de 60 meses. Com a nova lei agora, esse tipo de monopólio, esse tipo de contrato, vai poder ficar com prazo indeterminado. Isso, o telefone fixo, também do fechadinho, monopólio. É monopólio, né? O fixo é monopólio. Monopólio. Vai ter que observar a concessão, né? Qual o prazo desse monopólio. Né? Mas é monopólio também. Né? Então, assim, a gente tem que estudar essa questão, porque a lei, antes, fala assim, a gente tinha na cabeça da gente, administração pública não pode fazer contrato com prazo determinado. Pode. Em situações específicas, ela pode sim. Tá? A 866, até citei aqui o artigo 57, aqui, é vedada quando contrato com prazo de vigência indeterminado. A lei já previa no parágrafo 3º do artigo 57 essa posição de não poder fazer dessa forma. Tá, gente? Agora vamos lá. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas da lei. Cada parte é explorada pela consequência e situação dos passados. Isso é normal, está previsto mesmo. É proibido a administração retardar imotivadamente a execução da obra ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse de respectivo chefe do Poder Executivo ou novo titular do órgão. A lei vem bater claramente, peraí, não tem mais justificativa de você atrasar a obra, né? Porque eu não gosto de você e estou entrando agora como novo gestor e pronto, acabou. A lei vem falar o quê? É proibida a administração retardar imotivadamente. Tem motivo? Beleza. A execução da obra ou serviço, ou de sua parcela, inclusive na hipótese de posse, do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular do órgão entidade contratante. Precisava da lei falar isso? Não, pelo que estudou a festa já aprendi. Né? Em caso de impedimento, ordem de paralisação, suspensão do contrato, olha aqui, em caso de impedimento, ordem de paralisação, suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotada tais circunstâncias mediante simples apostilamento. Eu vou precisar de fazer aditivo? Não. Esse apostilamento que eu falo aqui não é apostilamento servidor, não, tá, gente?
Todo mundo sabe disso aí. Termo de apostilhamento é uma coisa simplificada, já estava previsto, já poderia acontecer. Acontece muito a gente fazer termo de apostilhamento em aluguel, repactuação de prazo, repactuação de preço. Por quê? O termo de apostilhamento veio para isso. Né? Eu não tenho que fazer um termo aditivo, eu posso fazer um termo de apostilhamento, mais simples. Tá? Olha bem, nas contratações de obras, verificada a ocorrência disposta do parágrafo 5º, em caso de impedimento, a ordem da suspensão do contrato, desse artigo, por mais de um mês, a administração deverá divulgar em site eletrônico oficial. Parei a obra. Tá, beleza. Houve impedimento. Se a previsão minha for mais de um ano, um mês, a administração deverá, fala poderá não, deverá divulgar em site eletrônico oficial e em placar a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelo cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela execução temporária do objeto tratado e da previsão do início da execução. Acabou a farrinha do boi nessa nova lei. Para a obra, vai embora para casa, essas creches aí, esse monte de trem parou aí. Por que parou? Vai ter que ter uma placa lá, vou ter que colocar no meu site, vou ter que colocar uma faixa enorme lá informando o motivo da paralisação, quem foi que provocou a causa. Isso vai ser um filezinho para o MP. Descumprimento de quê, doutor? Descumprimento de ordem legal, não é isso? Dá improbidade? Então agora, nós temos que estar muito atento na nova lei, nos contratos que nós fizemos, principalmente de obra, quando nós tivemos algum problema de obra paralisada e que a gente está tendo algum problema de uma justificativa dele lá e que se faça e ela ultrapassa o período de um mês, eu sou obrigado, como gestor, uma placa lá, pôr no meu site, justificar o porquê que eu parei. Isso vai fazer o que a população fazer? Tititi na rua. Se for, eu sou empreiteiro, a obra paralisou, eu vou provocar o poder público e coloco uma placa lá, os motivos por que eu parei a obra. Correto? Os textos com as informações. Olha bem, a lei ela vem tratando de muitas coisinhas que eu acho que ela... a má fé faz com que a própria lei, e por isso que as nossas leis são complexas, ela começa a criar situações que o legislador quer criar, só falta ele pegar na mão do cara e falar assim, então vamos lá, os textos com as informações que trata o parágrafo 6º deverão ser elaborados pela administração. Tá? Artigo 116, também que eu estou seguindo alguns artigos e pulando alguns, tá? Então ficou bem claro para vocês que na obra, havendo paralisação, eu tenho que motivar a paralisação. Se for uma continuidade de obra, mesmo mudando o gestor ou a autoridade competente, ele tem que observar a sequência de execução e ele vai ter que pensar por que ele parou e vai ter que colocar uma justificativa bem grande para todo mundo ver que ele parou essa obra por algum motivo. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos previstos na lei para as pessoas com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos de outras normas específicas. Eu não falei com vocês anteriormente, como é que essa lei ela vai e volta? Ela não falou lá que eu tenho que colocar dentro do meu processo uma declaração de alguém lá provando que a empresa está cumprindo as normas de quê? De quantitativo de gente, que eu falei lá, com deficiência, se a empresa tem mais de 100 funcionários, se ela tem lei de aprendiz dentro dela. Então, assim, joga uma responsabilidade para a gente que tem que se observar. Sempre que é solicitado pela administração, tá, gente? Estou falando isso para os contratados aí, os prestadores de serviço. Sempre que é solicitado pela administração, o contrato deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos, que se refere ao caput desse artigo. Eu oriento que faz um comunicadinho à empresa, nos termos do artigo tal, essa administração vem solicitar que se informe se está cumprindo o dispositivo legal de reserva e tal. Declarou no processo, acabou. Entendeu?
tirei a minha responsabilidade da fiscalização e do acompanhamento. Exemplo, existe uma lei que todo mundo já conhece, ela aí talvez, que é a lei do PCD, que é a lei de cotas, né, para deficiente físico, com deficiência, o que for. O artigo 93, ele veio trazer o que eu vou ter que exigir lá naquela situação do meu processo licitatório, tem que exigir na execução dos contratos. Olha lá, a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos por beneficiário habilitado. 200, tem a regrinha. Onde vai sair essa situação? Vou fazer um ofício. Lógico, gente, a maioria dos nossos fornecedores, empresas que a gente atua, não tem isso, tá? Mas eu tenho que mostrar para vocês, eu não posso omitir informação, porque é obrigação da gente saber disso. Mas pode ser também que a gente faz uma pactuação com uma empresa grande que a gente não conhece e ela tem, né? Então eu tenho que saber, peraí, se a empresa é uma empresa muito grande e ela tem a obrigação de fazer isso, será que ela está cumprindo isso, né? Então eu vou exigir dela essa situação. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada. Olha, falei lá atrás de novo para vocês lá. Lá no início do artigo 7º, 8º, lá no fala do agente de contratação, do fiscal de contrato, a lei veio falar no 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais, representando a administração somente designados conforme requisito estabelecido no artigo 7º. Olha bem que a lei ela vai e volta. Eu falei isso lá atrás no artigo 7º. Tá? O fiscal de contrato estará em registro próprio a ocorrência na execução do contrato, determinando que for necessária a ação de falta seja levada. O fiscal do contrato informará os seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes à situação que demandar a decisão de providência. Olha bem a responsabilidade desse cara. Quem quer ser gestor de contrato aí? Luan tem cara. Então, gente, a responsabilidade. Por isso, quando fala um ou mais fiscais, eu faria o quê? Eu colocaria cada secretaria ou cada departamento com o seu fiscal, né? É o que vai acontecer. E não adianta, meu pessoal, não adianta fugir dessa situação. Mesmo que esse cara seja figurante, mesmo que ele seja o capataz do prefeito da fazenda, mesmo que ele seja, vai ter que designar alguém para fiscalizar. Ou o prefeito chama a responsabilidade para ele. Tá? O fiscal de contrato anotará registro, o fiscal de contrato informará os seus superiores, tempo hábil. O fiscal do contrato será auxiliado, olha lá, doutor Wallace, assessoramento jurídico e do controle interno. Ó, eu vou lavar minhas mãos e jogo para o controlador e para o jurídico. Né, Wallace? Lá, mas ele vai ser que deverão dirimir dúvidas, substituí-lo com informações relevantes para evidenciar o risco da execução do contrato. O assessor jurídico, se ele for provocado, ele vai sentar em cima, né? Ele devolve a bola para o cara, ó, se vira, vai lá no departamento de engenharia, compra o engenheiro lá, porque a obra está paralisada, vai lá no fornecedor fulano de tal, e pergunta por que está, vai lá na internet, porque está sem internet nos órgãos, você se vira nos 30. Ah, doutor, mas eu preciso fazer, tá, eu estou fazendo aqui uma solicitação extra para você aqui na hora. Você vai lá e coloca a execução, tá? Mas ele vai ter que ser provocado, né? O jurídico vai sair correndo atrás de informação do contrato? Não, né?